Nesse vídeo eu vou mostrar como finalizar uma ordem de serviço, mas antes eu preciso explicar qual é o fluxo de status do InfoOS. Eu vou vir aqui em ordem de serviço e o fluxo que ele segue de forma natural é a seguinte. Uma ordem de serviço só pode ser aberta em dois status, ou orçamento ou aberto, que você pode entender como autorizada também. Então, por exemplo, se um aparelho ou equipamento já entrou autorizado, você já abre a ordem de serviço no status aberto. Aberto a gente entende como foi para o seu laboratório, né? E orçamento é de fato ali orçamento, que você ainda vai passar o valor para o seu cliente, tá? Depois de aberto, o sistema libera os outros status, que seriam andamento, pausado e concluído. Concluído é a última etapa de trabalho técnico. Então, o técnico ele trabalha, né, até o concluído, porque depois do concluído a gente entende que tudo que está concluído está pronto para o cliente buscar. Então, as ordens de serviço que estão no status de concluído está pronto para o cliente buscar. O cliente poderia ir na loja hoje e pegar esse equipamento. Faturado, a gente entende como recebeu o valor da ordem de serviço. Então, por exemplo, posso ter uma ordem de serviço que está parada lá no status de faturado? Sim. Caso o cliente pague e não busque o aparelho ou equipamento, essa ordem de serviço fica em faturado. O InfoOS entende que apenas nos status finalizados ou cancelado é que o aparelho, o equipamento não está dentro da sua assistência. Então, qualquer outro status aqui para cima, o aparelho, o equipamento está dentro da sua assistência. E isso explica o funcionamento do InfoOS sempre de cima aqui para baixo. Tem que seguir exatamente isso? Não tem que seguir exatamente isso. Mas esse é o fluxo que ele foi desenhado a nível de status, tá bom? Então, para poder finalizar uma ordem de serviço, eu preciso navegar por esses status aqui com a OS antes. No mínimo, eu preciso concluir a ordem de serviço, porque se eu não concluir a ordem de serviço, agora eu vim aqui em concluído, vou pegar uma ordem de serviço aqui qualquer, essa aqui que tem valor. Se eu não concluir, eu não tenho essa opção aqui, ó, de faturar. E eu só tenho essa opção de faturar se a ordem de serviço estiver no status de concluído. Por quê? Eu só consigo finalizar a ordem de serviço se eu faturar antes. Então, se eu vier aqui, ó, nem aparece para mim aqui a opção de faturado ou finalizado. Porque eu só consigo ir para esse status se eu fizer o lançamento do meu financeiro aqui, que é a fatura da ordem de serviço. Então, eu vou vir aqui, ó, peguei uma ordem de serviço que estava no status de concluída e que tem a opção de faturar, porque já está concluída. Eu vou declarar o valor de 265. Vou falar como eu recebi esse valor. Eu recebi esse valor do cliente em transferência. Foi pago já. Faturar. Quando eu faturo, automaticamente o sistema já altera o status dessa ordem de serviço para faturado e me pergunta: deseja aproveitar e finalizar a ordem de serviço? Então, se eu não for entregar o aparelho, o equipamento agora, eu coloco não. Se eu já estiver entregando para o cliente, eu posso colocar assim, que ele me adianta uma etapa e já finaliza a ordem de serviço. Eu vou colocar aqui não, só para você ver como fica. E agora eu tenho essa ordem de serviço que não aparece mais a opção de faturar, porque ela já foi faturada, ela já registrou isso aqui, já está lá no financeiro, já foi lançado lá no financeiro também de forma automática. E eu tenho aqui, ó, o status de faturado. Pode ficar aqui até o cliente buscar. Vamos supor que o cliente vai levar na hora. Então eu venho aqui, ó, e observem que só aparece agora a opção de finalizar. Então o InfoOS ele vai liberando a ordem de serviço por etapas, por status. Então agora eu posso vir aqui, ó, e dar como finalizado e mandar salvar. Ele vai me falar que ele vai bloquear a ordem de serviço. Eu vou continuar. A partir desse momento, a ordem de serviço vai virar um documento, fica toda bloqueada. Só a parte de atividades internas é que eu consigo adicionar ainda alguma coisa, mas fica todo bloqueado e eu não consigo mais alterar ela. Ela virou um documento
para o sistema. Então, se eu vier no status de concluído, qualquer ordem de serviço que eu tenho aqui dentro, eu consigo faturar ela, porque só nesse status que aparece o botão de faturar. Aqui não liberou, coincidentemente, não liberou porque tem uma mensagem aqui, ó, o botão de faturar não está disponível, pois existem produtos ou serviços pendente de autorização. Então, o sistema só vai liberar você também faturar se você não tiver mais nada pendente de autorização. Aqui eu vou falar que o cliente, por exemplo, ele recusou o SSD, vou dar como recusado, e vou falar que o cliente autorizou o serviço. Então, ele autorizou o serviço, mas recusou a peça. Olha só como é que fica. Dessa forma. Agora, se eu voltar aqui, eu já tenho a opção de faturar, porque já fiz as liberações ali necessárias nessa ordem de serviço. Então, eu mostrei para vocês como finalizar uma ordem de serviço e eu coloquei como muito foco a opção de faturar, porque eu não consigo finalizar uma ordem de serviço sem antes ter faturado ela.